Globalista 2.0, acabei de ser o 100º inscrito seu. Fala galera presa à gravidade, tudo beleza? Aqui é o Globalista 2.0. No vídeo de hoje, veremos mais um conceito que os Planilsons adoram dizer, mas que provavelmente nem sabem sobre o que estão falando. Após a vinheta, veremos o que realmente é a densidade, e por que ela não explica a queda dos objetos. Chega de preguiça, editor, e vamos logo com essa porra. Nossos queridos terraplanistas possuem o hábito de dizer que a gravidade é uma farsa. Então, quando questionados sobre a queda dos objetos, a resposta deles para esse acontecimento é a densidade. Mas será que isso é uma boa resposta? Vamos às definições. Bom, como todos que já frequentaram uma escola sabem, a densidade de um objeto é dada pela divisão entre sua massa, pelo seu volume. Mentira! Para compreendermos melhor, vamos analisar o que cada uma dessas coisas significam. Massa é a quantidade de matéria presente em um corpo. A unidade padrão de massa é o quilograma. O que muita gente não sabe é que o quilograma padrão é dado por um cilindro de 3,917 centímetros de altura e de diâmetro, feito de irídio e platina. Este cilindro é guardado no Bureau Internacional de Pesos e Medidas, que fica na França, na cidade de Sèvres. Geralmente, as pessoas confundem massa com peso, principalmente quando utilizam uma balança. Porém, massa e peso são coisas distintas. Peso é o quanto a força gravitacional influencia na sua massa. Ou seja, peso depende da atração que um campo gravitacional exerce sobre um corpo. Peso é uma força, então sua unidade padrão é o Newton. Como o peso é uma força, ele também é uma grandeza vetorial, ou seja, além de um valor, também possui direção e sentido. No caso, a direção da força-peso é vertical, com sentido para baixo. Já a massa é uma grandeza escalar, ou seja, só possui valor e uma unidade. E por último, temos o volume. Volume é o espaço ocupado por um corpo, ou seja, quanto espaço um objeto está ocupando. O volume também é uma grandeza escalar, e sua unidade padrão é um metro cúbico, que corresponde a 1000 litros. Então, nós temos a definição de massa e também temos a definição de volume. Com essas definições, e sabendo que a densidade é a divisão da massa pelo volume, temos que a densidade é o quão comprimida está a matéria de um corpo, dentro desse espaço. Como massa e volume são grandezas escalares, a densidade também vai ser, sendo que a unidade padrão da densidade é o quilogramas por metros cúbicos. Como podemos ver, a densidade de um corpo apenas indica quanto sua massa está distribuída em seu volume. Isso nos mostra que corpos diferentes mas de mesmo volume podem ter massas diferentes, basta apenas que a massa de um deles esteja mais comprimida, ou menos distribuída do que a massa do outro corpo. Isso resultará em densidades diferentes entre os corpos. Bom, agora que já sabemos o que é a densidade, vamos ao argumento planista. Segundo os Planilsons, para um objeto cair, ou flutuar, basta que ele possua densidade maior ou menor do que o meio em que ele está. Se sua densidade for maior, o objeto irá cair, e se a densidade for menor, o objeto flutua. Como o meio que estamos é o ar, isso significaria que os objetos que caem são apenas os que são mais densos que o ar. Esta afirmação não está errada, porém, ela não explica o porquê os objetos mais densos caem. Dizer que apenas os mais densos caem é apenas uma maneira de especificar quais objetos que podem cair, mas não diz a causa da queda. Além disso, vimos que a densidade nada mais é do que a distribuição de massa em um certo volume, ou seja, basicamente é apenas uma medida. Como uma medida causa movimento a um objeto? Não sei. Para se dar movimento a um corpo, ou fazê-lo ficar parado, uma força deve ser exercida nele.
Isso é, basicamente, a primeira lei da dinâmica, ou primeira lei de Newton. Então, por exemplo, a TV da sua sala está parada, certo? Não. Ela nunca irá se movimentar do nada. O único jeito para sua TV se movimentar é se alguém aplicar uma força nela para uma direção. Ou seja, o único modo que temos de reproduzir o movimento em um corpo é apenas aplicando uma força nele. Então planilsons me digam, por que para a queda dos corpos seria diferente? Também não sei. E também, por que a densidade só causaria movimento para cima ou para baixo, sendo que nem direção tem? Por acaso já ouviu alguém dizer que o ferro tem densidade para baixo? Ai, que burro, dá 0 pra ele. E, no meu vídeo número 4 sobre o Zeppelin, ao explicar os conceitos de empuxo e força resultante, eu mostro que, ao inserir um corpo em um fluido, podemos ter 3 tipos de situações. Primeiro, o peso do corpo pode ser maior do que o empuxo, e assim ele afundará. Segundo, o peso do corpo pode ser menor do que o empuxo, e assim ele irá boiar. E por último, o peso pode ser igual ao empuxo, fazendo com que o objeto fique em equilíbrio dentro do fluido, ou seja, ele ficará flutuando no meio do fluido. Você até pode relacionar essas situações através da densidade, mas não justificá-las com ela. Pois, uma vez que a presença da força de empuxo é óbvia, ao se ter uma força para cima, o único jeito de um objeto afundar é possuindo também uma força para baixo. Ou seja, novamente a gravidade se mostrando presente. Na nossa frente, meu Deus! Bom, resumindo, densidade não pode causar movimento em um objeto, afinal ela apenas indica a distribuição de sua massa em todo o volume do objeto. Caso você seja um planilson, e ainda não se convenceu que a gravidade existe, no meu vídeo anterior tem um desafio especial para você. Uma última observação. Canais terraplanistas, não fiquem postando vídeos sobre empuxo e flutuabilidade, como se fosse um erro de Isaac Newton e todos os cientistas. Afinal, a gravidade foi elaborada em 1687, vocês acham mesmo que ninguém, desde esse ano até hoje, nunca mergulhou um ovo dentro de um copo de água com sal? Você é retardado por acaso? Bom galera, é isso. Agradeço imensamente a todos vocês inscritos do canal. Embora eu saiba que ter um pouco mais de 100 inscritos não seja algo grandioso no YouTube, para mim é uma enorme satisfação. Vocês são fodas. E um agradecimento especial também ao Rogerox, por ter divulgado meu vídeo número 5, e também ao professor Jacques Zombie e ao Antipombo, por me convidarem para um hangout. A todos vocês, muito obrigado mesmo. Se você gostou do vídeo, deixe seu like. Não se esqueça de comentar sua opinião e também se inscreva no canal para não perder os próximos conteúdos. Falou e até a próxima.